Sejam bem-vindos a mais um Sudoku Dicas. Vídeo 43, Sudoku Diabólico, publicado no site sudoku.org.uk, de 1º de julho de 2022. Acompanhe nossa rotina, comece pela notação Snyder. Cruzamento de linhas e colunas, havendo duas possibilidades, anotar candidato. Repetir rotina para o 7. Segmento médio, candidato 1. Candidato 2. Segmento inferior, candidato 3. Segmento esquerdo, candidato 3. Candidato 5. Segmento central, candidato 6. Segmento direito, candidato 2. Candidato 3. Após ter percorrido todos os blocos, procurando cruzamentos de linhas e colunas, vamos avaliar candidato por candidato. Iniciando pelo 1, em verde o candidato em destaque, em azul as casas já inseridas, casas disponíveis em amarelo. Candidato 2, não há ocorrências a ser anotadas. Candidato 3, no bloco 8, pode ir para duas casas, anotei as duas possibilidades. Candidato 4, com muitas possibilidades, nada a anotar. Candidato 5, no bloco 5, pode ir para duas casas que vão excluir outros 5 da linha F. Então, no bloco 6, o 5 tem que ir para a linha E. Candidato 6, sem informações adicionais. Candidato 7, no bloco 5, só uma casa. Solução de F6 é 7. Exclui a possibilidade do 7 ir para a coluna 6, mas ainda restam 3 casas na coluna 4, não anotar. E agora podemos definir que no bloco 5, o 5 tem que ir para F5. Candidato 8, só uma vez em toda a grade, mas no bloco 5 eles estão alinhados na linha D, junto com aquele 2 formam um par excludente, excluindo 2, 8 do restante da linha D. Na coluna 7, só restou a casa amarela para o 8. E no bloco 6, o 8 só pode ir para a coluna 9. Na linha J já temos um 8, excluir do restante da linha. Quanto ao 9, no bloco 6 poderia ir para uma das duas casas amarelas, mas acabei não anotando. Mais tarde iremos perceber a gafe. Procure por abrigos, somatória de blocos, linhas e colunas, que estejam bem povoados, para ver se não localizamos algum último candidato oculto, como aqui avaliando o abrigo da casa amarela de G8. G8 não pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Só restou 7 para ocupar G8, o último candidato oculto. Veja a repercussão de ter inserido esse 7. No bloco 3, o 7 só poderia ir para duas casas e acabamos de excluir a possibilidade de ir para a casa rosa. Solução de A7 é 7. A coluna 7 ficou só com duas casas vagas e os dois candidatos restantes são 6 e 9. E o 6 em castor define que B7 seja 6 e D7 seja 9. No bloco 3, o 9 tem que ir para a coluna central e o 9 castor exclui uma das casas. Assim, solução de A8 é 9 e solução de C8 é 2. No bloco 3, só resta duas casas vagas e os candidatos faltantes são 1 e 4. Procure sempre pelo mais simples. Como não há mais bloco, linha ou coluna só com duas casas vagas, chegou a hora de procurar por 3 ou mais possibilidades. Então temos que abandonar a notação Snyder e introduzir mais de 2 candidatos para as casas restantes. Linha G, 3 casas disponíveis e faltam os candidatos 2, 4 e 8. O 4 castor limita ele de uma das casas.
Para facilitar a visualização, vou azular as casas que já estão com seus candidatos definidos. Bloco 3, Bloco 5 e linha G já definidos. Vamos atualizar toda a grade progressivamente. Linha C com 3 casas vagas. Faltam 1, 4 e 8. O 4 Castor limita outro 4 em C6. No bloco 9, há 3 casas vagas e faltam os candidatos 1, 5 e 6. No bloco 6, faltam 5 casas para serem completadas. Vamos ver uma a uma. D8, 3 e 4. E8, 3, 5 e 6. E9, 5, 6 e 8. F8, 4 e 6. F9, 4, 6 e 8. Agora na linha D falta atualizar só 2 casas. Lembramos que já temos um par excludente, 2, 8. Excluindo 2, 8, restam os candidatos 1, 3 e 4. Aquele 3 Castor exclui um 3 de D2. Aqui temos uma pista importante. Olhe bem para a linha C e a linha G, destacadas em verde. Vê a pista? Não viu? Vou destacar essas casas em amarelo. Percebeu agora? Muito bem. Veja que temos 4 casas com o candidato 4 em todas elas, formando um retângulo. E mais importante ainda, os 4 são excludentes na linha C e na linha G. Isto é, só aparecem em C2 ou C4 e na linha G em G2 ou G4. Se o 4 estiver em C2, não pode estar em G2. E se estiver em C4, não pode estar em G4, tendo que estar em G2. Ou seja, a coluna 2 vai ter um dos 4 e a coluna 4 também vai ter o outro 4. E eles vão estar nas casas amarelas. Então não poderá haver outro 4, tanto na coluna 2 ou na coluna 4, que não sejam nas casas amarelas. Isto é um X-Wing. O X-Wing permitiu excluir outro 4 das casas em rosa. Veja o vídeo 28, X-Wings. Solução de D2 é 1, excluir 1 das casas em rosa. Descoberto esse 1, podemos afirmar que no bloco 1, o 1 vai para A1. Solução de A1 é 1. Excluir o 1 da casa rosa no bloco 3 e definir que solução de A9 é 4. Excluir 4 das casas rosas. Solução de B9 é 1. Excluir 1 da casa rosa. Linha F em verde. Há 2 casas vagas e os candidatos faltantes são 4, 6, 8 e 9. E podemos excluir 4 da casa F2 pela presença do X-Wing, destacado em roxo e já examinado. A casa F3 pode abrigar 4, 8 e 9. Vamos completar a linha E. 3 casas vagas e faltam os candidatos 3, 6, 7 e 8. E1 pode ser 3, 6 e 8. E2 pode ser 6, 7 e 8. E3 pode ser 7 e 8. Bloco 1, faltam 3 casas e os candidatos faltantes são 2, 4, 5 e 8. A2, 2, 5, 8. Em A3, 2, 8. Em B2, 2, 4, 5. A4 só pode ser o 6. A5, 2, 3, 8 e 9. A6, 2, 3, 5 e 8. B4, 2, 5. Não pode ser 4 pelo X-Wings, que exclui o 4 da coluna 2 e da coluna 4. B5, 2, 4 e 9. B6, 2, 5, 9. Vamos ao bloco 7 com 5 casas vagas. Em H1 só pode ser 6 ou 8. Em H3 pode ser 7, 8 ou 9. Em J1, 4 ou 6. Em J2, lembre que o 4 foi excluído pelo X-Wing, então poderá ser 2, 6, 7 ou 9.
O X-Wing exclui um 4 da coluna 2 e coluna 4. Então eu não deveria ter anotado este 4 na casa verde, excluir ele agora. Na linha B, o par 2, 5 aparece em duas casas. Uma terá o 2 e a outra terá o 5. Então remover 2, 5 das casas lilás. Solução de B6 é 9, solução de B5 é 4. Excluir 9 e 4 deste bloco. Excluí o 9, mas esqueci de excluir o 4. Sempre cometemos erros ao resolver sudokus. Procure ficar de olhos abertos para não comer barriga. Vamos voltar ao que estávamos fazendo. Completar o bloco 7. Agora só falta a casa J3. J3 pode ser 2, 4, 7 ou 9. Casa H4 pode ser 1, 5, 7 ou 8. H5, 5, 8 ou 9. H6, 1, 5 ou 8. J4, 1, 2, 5 ou 7. Não pode ser 4 devido ao X-Wing. J5, 2, 3, 9. J6, 1, 2, 3 ou 5. Pronto, a grade totalmente preenchida. Tem coisa que está na cara. Só uma casa para o 4. Remover 4 das casas em rosa. E tem a audácia de repetir, achando que não vamos descobrir. O que temos aqui? Par excludente 1, 8 dentro de um bloco. Remover 8 das casas em rosa. Lá era um par excludente e aqui temos um trio excludente com os candidatos 2, 5, 8. Remover 2, 5, 8 das casas em rosa. Remover o candidato 5 da casa em rosa. Alguém passou batido. Tem outras coisas que não estão tão na cara assim. Que padrão é este? 4 casas contendo o candidato 2 em casas bivalores, mas não formam um retângulo como no exemplo anterior. Isto é um trapézio. E veja que os candidatos 2 são excludentes na linha B e linha G. Ou o 2 está numa casa ou está na outra casa dessas linhas. Para a casa B2 temos duas possibilidades. Primeiro caso que exista um 2 aqui. Neste caso, o 2 de B4 não vai existir, nem aquele 2 de G2, implicando que o 2 de G2 exista. Segundo caso, não exista um 2 em B2. Nesse caso, terá que existir o 2 de B4. Ou seja, não importa se B2 seja 2 ou seja 5, com certeza teremos um 2 em B4 ou G6. Assim, qualquer outro 2 que possa ver estas duas casas será excluído. Veja o 2 da casa rosa. Ele pode ver o 2 vermelho e o 2 azul. E como sabemos que um deles irá existir, quem não pode existir é o 2 rosa. E a mesma lógica se aplica a esse outro 2 de G4. Ele também vê o 2 azul e o 2 vermelho. Será excluído. Essa estratégia do trapézio é muito comum e você tem que estar sempre pensando nela para não deixar escapar quando surgir a oportunidade. Olhe para a coluna 6 em verde. Viu que o 2 só aparece no bloco 8? Então posso excluir o 2 da casa em rosa. Olha o padrão. Reconhece? Vamos lá. Se o 8 da casa verde existir, azul, aí esse 2 não vai existir. Estará apagado, desligado, preto. E aquele 2, castor, vai existir, azul, ligado. Esse 3 da mesma casa, então terá que estar desligado, preto. Esse 3 terá que existir, estará ligado, azul, e o 9 desligado, preto. Agora veja a casa amarela. Esse 9 terá que ser azul e o 8 preto. Esse padrão é uma cadeia XY, início verde e fim amarelo, percorre casas bivalores. Há um 8 no início e o outro 8 no fim, um de cada cor. Então, se houver um outro 8 que possa ver as duas extremidades, ele será eliminado. Terei um 8 azul cá ou terei um 8 preto acolá.
não posso ter outro 8 nesta casa rosa. Vamos aproveitar a estrutura já esquematizada. Imagine que a casa celeste tenha um 8. Então vamos colocar este 8 no conjunto ligado, azul. Veja que aquele 8 da casa amarela faz parte do conjunto preto. Então está correto eu colocar esse 8 no conjunto azul, pois estou considerando que este 8 exista, azul. Existindo esse 8, não pode haver outro 8 na coluna 1. Então, no bloco 4, o 8 teria que ir para a coluna 3, numa dessas duas casas em azul celeste. Mas em A3 já tem um 8, e não poderia haver outro 8 na coluna 3. Ou seja, posso excluir aquele 8 de H1 e confirmar que H1 seja 6. Remover o 6 da casa rosa. Remover o 6 das casas em rosa. Promover 4 e remover o 4 das casas em rosa. Solução de D1 é 3. Remover o 3. Promover 4 e 8 como soluções. Remover 8 das casas em rosa e o 4 da casa em azul. Promover 7 e 6 como soluções. Remover 6 das casas em rosa e 7 das casas em azul. Promover 5, 6, 8 e 9. Remover o 5, remover o 9. Promover 2 e 4. Remover o 2. Promover o 8. Completar o bloco 7 e remover o 8 das casas em rosa. Atualizar 2 e 7. Remover 7 da casa rosa. Para o excludente 1, 5 em verde. Remover eles das casas em amarelo. Promover 3 e 6. Remover 3 da casa rosa. Promover 9 e remover 9 e 3 das casas rosas. Promover 5 e 8. Remover 8 das casas rosas. Remover 5 da casa celeste. Remover 8 desta casa também. Promover 1 e 2. Promover 3, 5, 7 e 8 e atualizar a grade. Promover os últimos candidatos únicos. Sudoku completado. Gostou? Thumbs up, que eu agradeço.